Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos queridos irmãos. Começamos mais uma semana de EBD, lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Estudamos nessa semana a obra do Pai e do Espírito Santo junto e como isso afeta a vida do cristão. O texto, olha, diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Verdade prática. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Aqui vimos que o Espírito Santo, além de regenerar e capacitar, ele nos traz a convicção que somos eleitos e filhos de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso irmão Redentor. Introdução. A relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da salvação nos mostra como a Trindade atua em favor do crente. O Espírito Santo não apenas nos livra da escravidão do pecado, mas confirma a nossa identidade como filhos adotivos de Deus, nos conduz à herança eterna e que o Pai nos preparou. Estudar essa ação conjunta é compreender que a vida cristã é marcada por libertação, filiação, direção e promessa eterna. Então é uma obra que Deus faz na vida por completo, na vida daqueles que creem no sacrifício e nos méritos de Cristo Jesus. Ele nos concede a bênção de sermos chamados filhos adotivos. Que bênção grande é essa, de podermos sermos chamados filhos de Deus, apenas por aceitar a Jesus e receber o Espírito Santo, ele que traz essa convicção de fazermos parte de uma grande família, mesmo com as nossas diferenças ideológicas, políticas, doutrinárias. A promessa do Espírito Santo é para todos que creem na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. E se cremos assim, independente do que fazemos, aceitamos, cremos, recebemos essa herança da promessa de Deus. A ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida, que é, dentre poucos tempos, a igreja será arrebatada e estaremos no reinado de Cristo Jesus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui também mostra a relação entre a lei e o Espírito Santo e Cristo. Embora a lei fosse santa, boa e justa, ela não podia nos dar vida, não podia nos dar remissão de pecados. Ela só mostrava o que era do desagrado de Deus e precisava de um interventor, de um mediador que pudesse nos dar vida, nos dar a promessa da herança da vida eterna.
E isso se cumpriu no ministério de Cristo Jesus. E quando Cristo cumpriu esse requisito que a lei não podia cumprir, ele prometeu derramar o Espírito Santo na vida do crente para fazermos uma nova pessoa e para que essa lei, que era impossível da vida, fosse colocada em nossos corações e assim podemos ser guiados pelo Espírito Santo para a obra da luz, não mais para a obra das trevas. E o convite de Jesus é que nós aceitemos o seu sacrifício por completo, para ele e junto com o Pai nos capacitar dia após dia até recebermos o batismo do Espírito Santo. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes nós ficamos cabisbaixo, triste, em meio às adversidades da vida, em meio às dificuldades, às lutas, e vem momento de tristeza. Mas devemos erguer a nossa cabeça e olhar para o céu e ver que Deus nos capacita ao Espírito Santo para acreditarmos em suas promessas, que tudo isso logo findará e que a salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Devemos ter a nossa Bíblia aberta dia após dia, com a mente aberta, os ouvidos abertos, coração de aprendiz para ouvir o Espírito Santo nas nossas decisões. Em todas as decisões que tomamos, o Espírito Santo quer nos conduzir para mais próximo de Deus, para aquilo que é da vontade divina, para sermos guiados plenamente pelo Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente tem a certeza de estar no caminho eterno e de sermos filhos de Deus. E para terminar, aqui diz: é uma obra trinitária perfeita. O Pai planeja e garante a herança. O Filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. Então aqui vimos que a obra do cristão vem sendo trabalhada pela Trindade, tanto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E o Pai e o Espírito trabalham junto para fazermos filhos de Deus. Então que hoje você aceite plenamente aquilo que Cristo fez na cruz, receba o batismo do Espírito Santo e tenha a convicção que você é amado por Deus. Mesmo em suas dúvidas, em suas lutas, em qualquer questão da sua vida, tenha essa certeza que Deus o concede o Espírito Santo para o guiar nos melhores caminhos, mesmo que esses caminhos sejam difíceis, mas no final vai conduzir a salvação eterna, conduzir a paz eterna do lado do nosso Salvador. Então que aceite o Espírito Santo a conduzir a sua vida e tenha certeza de que você é filho de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.